E você disse que começou aí pela sua família, mas você quis seguir essa área porque, assim, de ser atleta, de começar a praticar o esporte, hã, como que surgiu isso? Eu acho que as coisas foram se encaixando, acontecendo, porque nós moramos um período no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, que nós não tínhamos acesso à vela. Só quando passávamos das férias em Niterói encontrava esse lado de vela da família no nosso Rio Yacht Clube. E depois moramos em Brasília, onde lá tive acesso à escolinha de vela do Yacht Clube de Brasília. Mas eu inicialmente confesso que eu não tinha essa determinação de querer ser um velejador. Determinação que o meu irmão Torben, por exemplo, já tinha. Uhum. E eu joguei um pouco de tênis, pratiquei vários esportes no colégio, pensei em ser geólogo, outras vezes Caramba, segui a carreira do meu pai de oficial do Exército Brasileiro, mas a questão da vela foi surgindo. O Torben começou a despontar no final dos anos 70, ele é um pouco mais velho do que eu, e surgiu a oportunidade de, quando mudei de Brasília para morar em Niterói, fazer dupla com o meu irmão. Aí foi uma fase de cair dentro, acreditar nessa utopia de vida, viver do vento, e os títulos vieram de campeão brasileiro a primeira vez em 1980 e depois campeão mundial em 83, primeira Olimpíada em 84 e assim fomos. caramba, nossa, é muito fera, parabéns, cara, pela sua história, é incrível mesmo. Mas, assim, você começou a velejar, como que funciona isso? Eu sempre tive essa curiosidade de entender, porque não é simplesmente, acho que você comprar um barco e se inscrever nas competições, né? Como que funciona isso? Você precisa de patrocinador, você precisa de alguém que te ajude financeiramente, como que flui, como que é essa rotina de um profissional, assim, de esportes, né? Na verdade, que como a maior parte das modalidades esportivas no Brasil, a estrutura de formação de atletas basicamente é clubística. Clubes é que promovem o acesso ao esporte, o desenvolvimento, levam atletas a competições, clubes municipais, regionais, estaduais, nacional e, em alguns casos, a nível internacional. Então, as escolinhas dos clubes oferecem os barcos. Eu levei anos para ter o primeiro barquinho da minha vida, era usando o barco dos clubes. A verdade é que o esporte da vela é um esporte que carrega uma imagem muito intensa de esporte de elite. Mas se você analisar dados do próprio Comitê Olímpico do Brasil, é que o custo de você colocar uma dupla de vela, uma dupla de vôlei de praia ou de outros esportes no pódio olímpico, o preço é praticamente o mesmo, porque o caro mesmo é a parte de recursos humanos, treinador, viagens, preparação física, massagista, então toda essa equipe multidisciplinar que serve o atleta. Então o barco acaba que o barco no nível de formação não é um item tão pesado. Mas sim, no início, então os clubes tiveram um papel importante para mim. Yacht Clube de Brasília, o Rio Yacht Clube, e até que nós fomos competir. Quando chegamos num plano internacional, nos anos 80, a vela no Brasil era conhecida por tão poucas pessoas, apesar de já terem medalhas olímpicas conquistadas para trás. E o Brasil vivia da monocultura esportiva do futebol. Era difícil praticar qualquer modalidade olímpica Exato. que não fosse o futebol. Então, É. esportes que eram profissionalizados não eram olímpicos. O boxe profissional, o automobilismo, o motociclismo. Então, os esportes olímpicos, o cara era formado a partir de clubes, ou algumas modalidades a partir de forças armadas, né? O caso do tiro, do pentatlo moderno, do hipismo, tinha muito ligado também à cavalaria do exército, mas a gente foi buscando viver do vento e tentando nos profissionalizar numa fase que nos anos 80 ainda havia até um preconceito contra a questão do o esporte da vela ainda trazia um rastro de elitismo, onde você É. querer colocar a marca de uma empresa no casco ou na vela do barco era como se fosse profanar, poluir a vela do barco. Então, a geração minha, da Ordem, e de vários amigos que foram daquele movimento dos anos 80,
para toda ação tem uma reação. Para a gente tentar viver da vela, houve uma reação contrária que nós fizéssemos isso. Então, aceitarem o patrocínio foi uma dificuldade e conseguir ele outra, né? Mas resultados foram ajudando a atrair algum tipo de apoio. E, ao longo dos anos, o Comitê Olímpico do Brasil, as confederações foram recebendo formas de financiamento no passado recente. Eu acho que, apesar de aquém do ideal, hoje um atleta no Brasil encontra condições muito mais promissoras para poder viver do esporte olímpico ou paralímpico do que foi na nossa formação anos 70, anos 80.